Boa noite, paz do Senhor. A gente teve alguns entreveros aqui e a gente ia tentar fazer uma live com o Abraão na casa dele ou aqui, mas não deu muito certo. Mas a gente vai tentando, uma hora a gente acerta, não é verdade? A gente não pode ficar parado, amém? Hoje nós estamos fazendo, a partir daqui de casa, a live e a intenção era fazer com o louvor à distância mesmo, porque tá complicado o caso da Covid-19, tem muitas pessoas infectadas na cidade e a gente tem que usar de prudência, né? Então nós vamos voltar os nossos cultos presenciais quando puder, quando tiver tudo liberado. Por enquanto a gente vai fazer as lives daqui de casa, ou compartilhada como a gente queria fazer, mas a gente não vai ficar sem fazer o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Eu sei que você vai gostar muito, vai compartilhar, você vai comentar, faça suas salas de vídeo, né? Eu tô aguardando, o Abraão tá chegando aí para ele fazer um louvor bem gostoso aqui com a gente, né? E por enquanto a gente vai fazer aqui em casa dessa forma. Como disse o pastor Carlos Jorge ontem, às vezes as pessoas nos chamam de medrosos, mas a questão não é ser medroso, a questão é ter prudência e não colocar a vida das ovelhas da igreja em risco. Nós não precisamos fazer isso. Veja que tudo aconteceu, essa epidemia, essa pandemia, ela veio exatamente no momento em que a maior parte das pessoas tem acesso à internet, que a gente pode compartilhar a mensagem, que nós podemos usar as ferramentas das redes sociais, e é assim que nós vamos fazer, né? Então você tenha certeza absoluta que nós estamos orando por você, pela sua família, nós estamos tomando toda a precaução que precisa ser tomada. O que nós temos visto é que o pico da epidemia ela já chegou no seu estágio mais avançado. Então agora está se formando aquilo que eles chamam de platô, que é o tempo em que a doença se mostra mais, ela tem uma amostra mais rápida de contaminação, de morte e de tudo que a gente não quer nem para nós e nem para a nossa família. Por isso nós estamos tomando todo esse cuidado. E quando a gente voltar a fazer os cultos presenciais, eles vão ter toda a cautela também. Máscara, álcool em gel, distanciamento social, né? Sem beijo, sem abraço, sem um contato mais afetivo, porque nós precisamos preservar vidas. É lógico que Deus nos protege, nós não temos nenhuma dúvida disso. Ele protege mesmo, nós somos protegidos por Ele. Mas nós precisamos ter prudência e ter cautela. Tem um velho ditado que fala o seguinte: cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém, né? Então, olha, a gente aguarde a pipoca, a janta, né? Agora a sua casa se transformou no altar do Senhor. É o lugar onde Deus está. Então se prepare para o culto, se prepare para cantar louvores, para exaltar o nome do Senhor. Amém? Feche os seus olhos aí. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te amamos, ó Senhor, porque o Senhor tem providenciado todas as coisas para que nós possamos cultuar ao Senhor como o Senhor deve ser cultuado. E nesta noite nós nos inclinamos diante da sua soberania, diante do teu nome, que é sobre todo nome, diante da sua magnificência. Nós nos inclinamos, Senhor, diante de ti e te pedimos que o Senhor receba esse tempo de louvor, de adoração, de ministração da palavra, como um verdadeiro culto a ti, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém?
Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra na tua casa e enche os nossos corações. Peço para Deus que venha com o vento soprar na tua casa, que o vento possa levar para longe toda enfermidade, tudo que seja ruim para você e para tua família. Amém? Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra na tua casa, sopra na minha casa e enche o meu coração. Amém? Que Deus possa fazer o vento levar tudo de ruim longe, que possa encher nosso coração, possa encher nossos corações, porque só Ele mesmo para ter misericórdia, né, desse momento que estamos vivendo. Amém? Vou tocar de pé aqui também, meu pé. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o teu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que habita em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o teu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, da Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar.
Jesus. Ninguém me vê como Jesus me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como Jesus. Ninguém me vê como Jesus me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Cantando santo, santo, santo é o Senhor. Cantando santo, santo, santo é o Senhor. Amém, glória a Deus. Aleluia, né? É bom louvar ao Senhor, é bom cantar louvores ao nome do Senhor. E hoje é o nosso dia da ministração da palavra renovada. Essa mensagem ela foi pregada em 2003 e hoje nós vamos pregar essa mensagem de novo, né, num tom agora para os nossos dias aqui. Eu tenho certeza que quem frequentava a missão nessa época vai se lembrar de algumas coisas que foram ditas aqui. Nós vamos falar a respeito de Timóteo e nós vamos falar a respeito do nosso chamado e principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo. Por falar nisso, eu queria ler para vocês uma publicação que eu recebi, é de um autor desconhecido, mas fala a respeito desse século 21. Diz assim: bem-vindo ao século 21. Aqui o sexo é livre, o amor se tornou um bolso cheio de notas, onde perder o celular é pior do que perder os teus valores, onde a moda é fumar e beber, e se não fizer isso você está obsoleto, onde o banheiro se tornou estúdio para fotos e a igreja lugar perfeito para check-in. Século 21, onde homens e mulheres temem uma gravidez muito mais que o HIV, onde o serviço de entrega de pizza chega mais rápido do que a ambulância, onde as pessoas morrem de medo de terroristas e criminosos muito mais do que temem a Deus, onde as roupas decidem o valor de uma pessoa e ter dinheiro é mais importante do que ter amigos ou até mesmo família. Século 21, onde as crianças são capazes de desistir dos seus pais pelo seu amor virtual, onde os pais esquecem de reunir a família à mesa para um jantar harmonioso, conversando sobre o dia a dia, pois estão entretidos no seu trabalho ou no celular, onde homens e mulheres muitas vezes só querem relacionamentos sem obrigações e seu único compromisso se torna posar para fotos e postar nas redes sociais jurando amor eterno, onde o amor se tornou público ou uma peça de teatro, onde o mais popular ou mais seguido com mais curtidas em fotos é aquele que aparenta esbanjar felicidade, aquele que posta fotos em lugares legais e badalados, rodeados por amizades vazias, com amores incertos e famílias desunidas, onde as pessoas se esqueceram de cuidar do espírito, da alma vazia e resolveram cuidar e cultuar os seus corpos, onde vale mais uma lipoaspiração para ter o corpo desejado do mundo artístico do que um diploma universitário, onde uma foto na academia tem muito mais curtidas do que uma foto estudando ou praticando boas ações. Século 21, aqui você só sobrevive se jogar com a razão e você é destruído se agir com o seu coração. Bem forte, né? Mas é mais ou menos por aí. Só que não. Para nós, não pode ser assim. Para nós, os valores são os valores que estão na palavra de Deus. E hoje nós vamos falar
exatamente a respeito disso. Nós vamos falar muito a respeito dessas coisas, né? Primeiro lugar, nós encontramos na Bíblia que, e nós já falamos na quinta-feira, falei bastante a respeito disso, que o Senhor fala, olha, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. A partir dessa fala de Jesus, meus irmãos, nós vamos entender que Deus nos escolhe, apesar das nossas fraquezas, porque Ele nos conhece e sabe entender todas as nossas limitações. Deus sempre usou pessoas simples. Se percorrermos toda a Bíblia, nós vamos verificar que sempre Deus usou gente simples, assim como eu, assim como você, que também temos as nossas fraquezas, as nossas inabilidades, as nossas incapacidades. E Timóteo era alguém assim. Nós vamos falar bastante a respeito de Timóteo hoje. Mas apesar da sua fraqueza, Deus usou Timóteo grandemente. Então, eu posso concluir que eu posso louvar a Deus, porque Ele usa, mesmo com as nossas debilidades, com as nossas insuficiências, com as nossas incapacidades. Sabe por quê? Porque a suficiência de Deus está acima da nossa debilidade e de qualquer falta de capacidade que nós tenhamos. Deus é Deus. Ele é soberano. Aleluia. Deus supre as nossas deficiências. Deus supre todas as nossas deficiências naturais. E aqui nós falamos da falta de habilidade natural, do temperamento, da maneira de ser. Deus supre todas essas coisas por causa da sua soberana vontade, da sua graça, da sua glória que está acima de todas as coisas. E nós falamos, incluímos nesse pacote o ser introvertido, o ser tímido, o ser acanhado, o ser inibido e também o ser extrovertido, ou ser exagerado. Nós incluímos e tudo isso como uma falta de habilidade, talvez como alguma deficiência natural. Talvez você seja alguém que é retraído, não gosta de desafios, né? Faz tudo calculadamente, não gosta de muita evidência, não gosta nem de falar em público. Então, a grande indagação muitas vezes que vem na sua mente é: será que Deus pode me usar? Será que Deus pode usar alguém como eu, tão cheio de fraquezas, de limitações, de deficiências? A Bíblia responde para você nesta noite: sim, Deus usou Timóteo, então Ele pode usar você também. Deus usou tantas pessoas, Ele pode te usar também. Amém? Em 1982, o pastor Vanelli foi fazer um teste vocacional. E sabe de uma coisa? O resultado não indicava que ele deveria ser pastor. Aí ficou aquela interrogação: como é que pode? Ele já era pastor. Então ele entendeu que ainda que os resultados do exame vocacional indicassem uma outra função, ele não era pastor por um dom natural, mas porque a unção de Deus veio sobre a sua vida. Ele não era pastor por causa da sua escolha própria, porque Deus havia escolhido. E isso é tremendamente importante. É tremendamente primordial na nossa vida cristã. Irmãos, quando a unção de Deus vem sobre a nossa vida, a gente faz coisas que nunca imaginava fazer, porque é a unção que nos capacita. A unção de Deus, ela é algo tremendamente extraordinário. É uma coisa que não tem palavras para a gente explicar o que é a unção de Deus. E Ele te capacita a fazer. E se você não consegue fazer, se Deus te escolheu e você não consegue fazer, Ele arruma um jeito de você cumprir o propósito dele na sua vida. E isso é maravilhoso. Agora eu pergunto para você. Nós estamos vivendo dias terríveis, mas a unção do Senhor não acabou.
Eu pergunto para você, você quer esta unção na sua vida nesses dias? Do século 21, no ano 2020? Você entende que você precisa da unção? Apesar da sua fragilidade, apesar da sua limitação? Se a sua resposta foi sim, glória a Deus. É gente assim que Deus gosta de usar. É gente assim que Deus usa. Deus gosta de escolher esse tipo de gente, pessoas limitadas em quem Ele possa trabalhar, em quem Ele possa vir com as suas ferramentas de entalhe e fazer, sabe, e entalhar, em desenhar, em fazer uma escultura do caráter de Cristo dentro de nós. Porque, como eu disse também na quinta-feira, a autossuficiência, ela nos afasta de Deus. Ela não nos aproxima de Deus. Mas se você se sente fraco, se você acha que tem limitação, se você acha que tem fraqueza, esse é um bom sinal. Porque são pessoas assim que Deus usa e Deus escolhe para trabalhar na obra dele. E olha que, como diz a palavra, a seara já está pronta para a colheita, estão faltando os ceifeiros. Então preste bastante atenção nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, porque o Senhor da seara está separando os trabalhadores para trabalhar nessa seara, porque a colheita está pronta para ser feita. Aleluia. Deus procura pessoas que não sejam autoconfiantes, nem autossuficientes. Ele procura pessoas que dependam totalmente, inteiramente dele, que dependam de verdade dele. Pessoas que estão prontas a aprender dele. Deus usa a gente como Timóteo, como Deus usou Timóteo. Timóteo tinha algumas características que algumas vezes a gente encontra em nós também. E pela carta que Paulo mandou para ele, nós podemos descobrir essas características. Paulo fez diversas recomendações para Timóteo. E olha só que é interessante que eu achei nessa mensagem, né? Hoje eu estava um pouco antes, mais cedo, estava falando com o Gera e a gente estava tentando fazer algumas coisas online aí. O Gera falou assim: você é top, pastor. Olha, Gera, o que eu encontrei no meio dessa ministração, né, constando você. Então eu dizia assim: veja, se eu mandar para o Gera, e vocês não conhecem bem o Gera, e eu escrevo na carta: Gera, você é um exemplo dos irmãos, procura acordar mais cedo, acordar mais tarde não faz bem para você. E vocês pegam e leem aquela carta que eu mandei para o Gera. O que vocês concluem da minha orientação para ele? Que ele gosta de dormir até mais tarde. Mas eu sei que o Gera não é assim, porque ele está sempre acordado, né? Ou ele não é mais assim, porque ele está sempre acordado nas madrugadas, né? Levanta de manhãzinha. Mas é muito bom a gente achar, sabe, essas coisas assim, que nos levam à nossa história de vida cristã. É muito bom. Agora veja só, a carta que Paulo escreveu a Timóteo registra as últimas palavras do apóstolo Paulo. Ele escreveu em um calabouço em Roma. Nela, ele dá conselhos amáveis a esse discípulo que ele amava tanto que ele chamava de filho. E esses conselhos são extensivos a nós, igreja do século 21. Será que você pode dar glória a Deus por isso? Olha o cuidado de Deus conosco. Nós vamos descobrir, através desses conselhos, as características de Timóteo que também são nossas, que nós podemos encontrar em nós mesmos, né? Primeira coisa que nós vamos ver está em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, versículo 5, melhor dizendo. Olha só o que diz a palavra de Deus. Lembro-me da sua fé sincera, como era de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido que ela também habita em você. Então, o que a gente encontra aqui? Nós encontramos Lóide, uma mulher de fé,
e ela passou essa sua história, essa sua devoção de fé para sua filha Eunice, e ambas passaram essa noção, essa devoção de fé para Timóteo. E Paulo diz que a fé dele era sincera, era uma fé não fingida. Olha que coisa interessante, né? E outra coisa interessante, Paulo não menciona o nome do pai de Timóteo. Neste episódio, Timóteo tinha cerca de 20 anos. Ele faz menção do nome da avó de Timóteo e o nome da sua mãe. Você pode achar que isso é coisa pequena, que pode até ter passado despercebido em sua leitura, mas não é coisa pequena, não. Isso nos fala um pouco daquilo que nos tornamos, porque a instrução que nós recebemos vai fazer nós nos tornarmos a pessoa que nós somos. Ou seja, né, saindo um pouquinho do âmbito da fé, toda a instrução, todo o relacionamento familiar que nós temos, tudo aquilo que nós recebemos da nossa família durante a nossa infância, vai determinar e vai dizer, vai concluir na nossa vida aquele adulto que nós nos tornaremos. E Paulo reconheceu em Timóteo a fé não fingida que ele recebeu da sua mãe, que por sua vez recebeu da sua mãe também, né? Então, 3 gerações sendo formado o caráter através da devoção ao Senhor e através do exercício da fé. Dá para notar por aqui que tipo de pessoa era Timóteo. Talvez você possa até pensar assim, era um garotinho da vovó e da mamãe, né? Ai, como que é gostoso, né? Como que é bom se as crianças forem instruídas por avós que são firmes no Senhor, que têm devoção ao Senhor e que têm uma vida pautada pelos princípios e pelas regras da palavra de Deus, né? Assim como os pais. Se os pais tiverem princípio e tiverem uma vida pautada pela palavra de Deus, é uma bênção. E aí não vai importar se foi criado pela avó e pela mamãe, não vai importar, não tem importância nenhuma. Então, olha só, nós encontramos que isso aconteceu na vida de Timóteo em Atos 16, no versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Em toda a cidade por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então, olha a confirmação aqui. A mãe dele era judia convertida, o pai era grego e, pelo jeito, ele continuou com a sua religiosidade de grego e não permitiu que Timóteo fosse circuncidado porque fazia parte da religião judaica. Então, para que não fosse nenhum obstáculo para se pregar o evangelho para os judeus, Paulo providenciou que Timóteo fosse circuncidado, mas não é sobre isso que nós queremos falar. Timóteo era tão querido, né? Era tão querido que, olha só, os irmãos, os que já eram convertidos na cidade de Listra e Icônio, o tinham em alta consideração. Em suma, ele era um garoto bom, era um menino de Deus. Timóteo era fruto de um casamento misto, né? E era complicado um judeu casar com um gentio, era uma coisa muito séria, fugia da tradição da época. Como a mãe dele casou com um grego, certamente o pai não cria na religião judaica. Então, o que aquela mulher fez?
Ela estava casada, agora tinha um filho, ela procurou proteger o filho e ensinar o filho, e com certeza a avó de Timóteo morava junto com eles. Tanto a avó como a mãe eram mulheres devotas ao Senhor. Elas tinham a verdadeira fé cristã e influenciaram tremendamente a vida de Timóteo, quer seja mantendo a raiz judaica do Antigo Testamento, quer seja por terem sido um exemplo da fé cristã que valia a pena ser seguido. E aqui eu abro um parêntese, porque olha só que tipo de avó, que tipo de mãe você está sendo. Há princípios da palavra de Deus na sua vida, você é tão devota ao Senhor, você é um exemplo de fé cristã que vale a pena ser seguido. Qualquer um de nós que segue ao Senhor, seja pai, seja avó, seja avô, seja tio, seja tia, nós somos exemplo para a geração que vem abaixo de nós. Se a geração está se deteriorando, que tipo de exemplo nós temos sido? Veja bem que nós precisamos ouvir a palavra do Senhor e consertar as nossas vidas, porque nós não queremos ser provados e não ser aprovados. Nós não queremos ser achados em falta com o Senhor. Então nós precisamos tomar conta da nossa vida cristã. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo esse ensinamento manteve Timóteo guardado de outras influências, das influências do mundo da época em que ele vivia, e que não era diferente da época de hoje. A gente hoje vê tudo numa escala muito maior, potencialmente maior, porque o mundo ele foi evoluindo, e o pecado e as coisas ruins foram evoluindo junto com o mundo. Mas há uma esperança. Os nossos filhos, os nossos netos, eles podem ser protegidos e guardados de qualquer outra influência que seja maléfica para a formação dele. Como? Através do ensinamento de pessoas devotas da fé cristã e que têm a sua vida pautada na palavra de Deus e não se desviam dos princípios da palavra de Deus, que vivem uma fé cristã e dão testemunho de uma vida que vale a pena ser seguido. E aí não só os seus parentes, os seus netos, filhos, bisnetos, não. Outras pessoas vão querer seguir o seu exemplo também. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Sabe de uma coisa? Os ensinamentos que guardaram Timóteo marcou a vida dele, assim como os ensinamentos que você der para as pessoas da geração que estão vindo vão marcar a vida deles também, e eles vão ser guardados e protegidos de toda a influência maligna mundana por causa dos ensinamentos que você vai passar através da sua vida pautada na palavra do Senhor. E de que maneira ele for marcado? Vamos começar lendo 2 Timóteo 1, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Timóteo estava sendo instruído por Paulo. Ele recebeu essa carta instrutiva, era uma carta de instrução de Paulo. E Paulo estava dizendo para ele: olha aqui, meu filho. Se você vê lá no comecinho da carta de Timóteo, para Timóteo, Paulo trata ele como seu filho, né? E ele tem uma certa passagem que ele fala, como de um pai para um filho, como se ele estivesse cuidando, zelando pela vida espiritual, um cuidado paterno pela vida de Timóteo. Então Paulo estava dizendo: olha, Timóteo, Deus não deu para você espírito de covardia. E Timóteo, ele era, por tudo que a gente vê aqui na Bíblia, a gente vê que ele era uma pessoa, era um discípulo que era mais tímido, mais retraído, talvez até um pouco inseguro. E Paulo olha para ele e fala:
Timóteo, o Senhor não deu para você um espírito de covardia. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, e eu digo isso para você nesta noite, rejeita isso da sua vida e vamos avançar no Senhor, vamos crescer no Senhor e rejeitar todo espírito de timidez, porque o espírito de timidez, se ele não for tratado e se ele não for confrontado pela palavra de Deus, ele vai nos tornar uma pessoa retraída e infrutífera para o reino de Deus. Em 1 Coríntios 16, versículo 10, Paulo fala para os coríntios o seguinte: quando Timóteo chegar, não deve se sentir intimidado por vocês. Ele está realizando a obra do Senhor, assim como eu. Olha o cuidado que Paulo tinha com relação a Timóteo. Paulo estava falando, Timóteo vai estar com vocês. Cuidem bem dele, façam com que ele se sinta em casa, não deixe que ninguém o menospreze, porque ele está realizando a obra do Senhor, assim como eu realizei e ainda estou realizando. Paulo queria que o povo de Coríntio recebesse a Timóteo como receberiam ele próprio, para que quando ele chegasse, não se sentisse intimidado por eles e nem se sentisse retraído. O que será que Paulo quis dizer com se sentir intimidado, retraído, receoso? Paulo queria dizer que Timóteo era uma pessoa introvertida, difícil de chegar e se ambientar, de chegar e se adaptar, alguém cheio de limites no seu temperamento, possivelmente por causa do tipo de criação que ele teve. Ele foi guardado, ele foi protegido. Quem sabe no nosso meio, quem sabe você aí na sua casa, não temos muitos irmãos tímidos que se acusam profundamente por não conseguirem ter ousadia na vida para falar de Jesus. Quem sabe você que está aí recebendo essa palavra não se sinta assim, se acusando profundamente por se sentirem tímidos, por não terem ousadia para falar de Jesus. Não fique pensando aí, eu sou um crente de segunda, não consigo ser ousado para pregar, para anunciar o evangelho, para convidar para vir à igreja. Apenas reconheça a sua dificuldade, a sua fraqueza, e Deus poderá usar você, apesar da sua deficiência, apesar da sua inabilidade. Deus é maior do que qualquer fraqueza sua. Deus pode e Ele vai fazer em nome de Jesus. Como seria bom se todas as pessoas fossem corajosas, intrépidas, ousadas, mas a realidade é outra. Nem todos nós somos assim. Ficamos tremendo quando falamos com certos tipos de pessoas. Ficamos constrangidos muitas vezes em fazer certas coisas. Timóteo era alguém que era cheio do Espírito. E ainda assim Paulo precisava dizer para ele: o Senhor não deu um espírito de covardia para você. Deus não quer que sejamos tímidos com o dom que Ele nos deu, mas que sejamos ousados, amorosos e sensíveis ao dom do Espírito Santo. Há um dom de ousadia sobre a sua vida. Será que você pode dizer glória a Deus? Olha o que diz o versículo seguinte, o versículo 8. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor. Paulo dizendo para Timóteo: Timóteo, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. E isso me fez lembrar que lá em Jeremias tem um versículo que diz assim: olha, abre a tua boca e eu encherei. Você precisa dar o primeiro passo e Deus vai colocar as palavras na sua boca. Aleluia. Paulo também diz para Timóteo: e também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele, por causa do Senhor. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo
por causa das boas novas. Paulo estava dizendo, olha Timóteo, você não deve se vergonhar de falar das boas novas e também não deve ter vergonha de mim. Não se envergonhe de mim. Se eu estou preso por causa do Evangelho. Se eu estou sofrendo por causa do Evangelho. E lembro que a gente sempre tem dito, no mundo tereis aflições. Se você não estiver sofrendo, meu irmão, não tiver nenhuma tribulação, tem alguma coisa errada acontecendo. Meus irmãos, o fato é que Timóteo era discípulo do apóstolo Paulo. E sabe o que significa ser discípulo do apóstolo? Que ele também seria apóstolo no futuro. E isso aconteceu, porque Timóteo foi o sucessor de Paulo. Agora, imagina Paulo escrevendo para o discípulo e dizendo, olha meu querido, não tenha vergonha de falar por nosso Senhor ou por mim que sou seu prisioneiro. Paulo estava encarcerado e prestes a ser executado. Ele estava encorajando a Timóteo, porque com certeza ele também iria assumir a sua parcela de sofrimento por causa do Evangelho. Paulo estava encarcerado, isolado, estava em isolamento social, mas lá naquela época, quando não havia internet, quando não havia as ferramentas e nem a facilidade que nós temos hoje, Paulo estava instruindo seu discípulo. Paulo estava instruindo Timóteo. E nós podemos fazer isso. Larga a mão de ficar usando rede social para ficar postando foto tirada no banheiro, fazendo biquinho ou fazendo pose, algumas poses exageradas. Larga a mão disso, mostra o caráter de Cristo que está em você. Leve o Evangelho do Senhor através dessas ferramentas que estão disponíveis. Espalhe o amor de Cristo, leve o amor de Cristo. Você está em confinamento, mas Deus não está. E se você usar as ferramentas certas, a palavra do Senhor vai ressoar, porque Deus não conhece nem limite de propriedade, nem limite geográfico, nem limite físico. Deus é Deus, Ele conhece todas as coisas e vai fazer o amor dele ser espalhado nos 4 cantos da terra através da sua vida. Não prive o mundo de receber o amor de Deus porque você se sente incapaz. Não faça isso. Paulo estava encarcerado, ele tinha uma pena e tinha alguns papéis e ele discipulou Timóteo através de cartas. Não perca o seu tempo, meu irmão. Não perca. O tempo está passando rápido demais. Olha, parece que foi ontem que a gente estava fazendo o culto de domingo passado e já é domingo de novo. Parece que foi esses dias mesmo que nós ouvimos falar a respeito do confinamento social e era março, hoje nós estamos no final de junho. Corra, porque o tempo está voando. Não se intimide, não fique receoso. Mantenha vivo o dom que você recebeu por imposição das minhas mãos, escreveu Paulo para Timóteo. E talvez você que está aí do outro lado, você tenha recebido um dom por imposição de mãos, ou tenha recebido um dom do Senhor e você sabe que você tem dom. Talvez você tenha até sido separado para o ministério, para ser pastor, ou diácono, ou evangelista, ou qualquer outra coisa. E tenha acontecido algum obstáculo na sua vida e que interrompeu. O Senhor está falando com você hoje. Olhe bem para a sua vida e escute o que o Espírito de Deus está falando. Não bloqueie. Mantenha vivo o dom que você recebeu por imposição de mão, porque esse dom não veio de homens, ele veio do Senhor. Talvez você esteja com medo, você que está ouvindo. Muitas vezes vivendo debaixo de acusação do inimigo, se sentindo desqualificado. Quem sabe você já não pensou, até mesmo falou, Deus não vai me usar nunca. Você tem todo o direito de ter medo. Acredite uma coisa, Deus acredita em você, ainda que você mesmo não acredite, mas Deus acredita em você.
Sabe por que eu sei disso? Porque antes que você nascesse, ele já havia enviado Jesus para morrer pelos seus pecados, para te resgatar da mão do inimigo, para que você fizesse o mínimo, que é propagar as boas novas do Evangelho a essa geração que está se perdendo. Receba essa palavra sobre a sua vida. Creia que Deus te deu um espírito de poder, de ousadia, um espírito de amor, um espírito que é sensível às obras do Senhor. Creia nisso. E receba a palavra do Senhor. Deixa o Espírito ministrar na sua vida, porque quando o Espírito e a unção do Senhor vierem sobre você, você fará coisas que depois você nem vai acreditar que fez, que conseguiu fazer. Você vai pensar, de onde é que eu tirei força? A Bíblia diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu não dependo de mim, quando eu dependo do Senhor, Deus é capaz de realizar coisas indizíveis através da minha vida. Lembra? Deus está trabalhando em você para poder trabalhar através de você, para que você alcance outras pessoas. Glória a Deus. É Ele quem nos capacita. Amém? Não é um curso de teologia, não é um curso rápido de ser ministro, não é isso que vai te capacitar. A capacitação vem do Senhor. A unção do Senhor sempre supre a nossa carência. A unção que vem do Senhor sempre supre qualquer carência que nós tivermos. Olha só, apesar de todas as fraquezas, Deus chamou Timóteo. As suas fraquezas não desqualificaram Timóteo e nem desabonaram. Agora eu digo isso para você, as suas fraquezas não te desqualificam e nem te desabonam. Muito pelo contrário, confesse as suas fraquezas ao Senhor e o Senhor vai trabalhar através da sua vida. Só tem uma coisa que desabona aquela pessoa que tem chamado, é o pecado. O pecado meditado, o pecado premeditado, continuado, esse pecado desqualifica aquele que tem chamado. O coração angustiado, o coração invejoso, o coração cheio de rancor, de amargura, isso sim desqualifica a pessoa que tem um chamado. Se você tem deixado essas coisas no seu coração, isto impede o Senhor de agir. E muito mais ainda, se você for lá em Apocalipse, essas coisas vão impedir o coração invejoso, o coração angustiado, cheio de rancor, de amargura, vão impedir você de entrar no reino de Deus, de entrar na Jerusalém celestial. E nós não queremos isso, nem Deus quer, por isso Ele está trabalhando hoje nas nossas vidas. Porque isso impede, essas coisas, impede o agir do Senhor na nossa vida. Então tome cuidado. Porque para as debilidades naturais da nossa vida, o Senhor deseja vir ao nosso encontro e dizer para nós, eu sou o seu supridor. Eu, o Senhor, sou a tua força. Você não tem que temer coisa nenhuma, porque cada vez que você cair, eu vou te levantar, eu vou te constituir, diz o Senhor, eu vou te abençoar, eu vou te levar, eu vou realizar coisas através de você que você nem imagina. Aleluia! A palavra de Deus chama a nossa atenção hoje, e é para você, e é para mim também. Apesar de tantos receios, apesar de tantos medos, tantas inseguranças, o Senhor tem suprido a minha vida, o Senhor tem suprido a sua vida e vai continuar a suprir. A boa obra de Deus só será concluída. Ela será concluída somente no dia da volta de Jesus Cristo. E até lá, nós, os seus servos,
fomos incumbidos da responsabilidade de levar o evangelho a toda a criatura. Paulo passou o bastão para Timóteo e o desafiou a dar continuidade no seu trabalho, apesar de qualquer fraqueza que ele pudesse alegar. Não há desculpa para se continuar o trabalho do Senhor. Não existe desculpa, não existe argumento. Todos os argumentos Jesus já levou lá na cruz do Calvário. Não existe argumento. Então, hoje nós somos desafiados, apesar das nossas fraquezas, de qualquer uma que nós podemos alegar. Hoje, o bastão está nas nossas mãos. Se a gente estivesse na igreja, eu ia dizer, olha, fala para o irmão que está do seu lado, que o bastão que Paulo passou para Timóteo, hoje está na sua mão. E eu falo para você, hoje o bastão está na sua mão, está na minha mão. Não importa qual seja a sua alegação, né? Você dizer, eu sou fraco, né? Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem, eu não estou preparado, eu não sei. Se você quer se preparar, pegue a Bíblia, dobre os seus joelhos. É assim que se prepara, é assim que se trabalha num soldado para o exército de Cristo. Deus está disposto a trocar todos os seus argumentos e o seu espírito de covardia e de temor por um espírito que dá poder e que dá ousadia, porque é isso que o Senhor faz. Olha o versículo 4 do capítulo 1 de 2 Timóteo. Paulo diz o seguinte: quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Paulo estava sentindo muita falta de Timóteo. Eles se separaram quando o apóstolo foi transferido para a prisão em Roma. Foi uma despedida em lágrimas, porque Timóteo já estava antevendo, né, já estava sentindo que ele não veria mais o seu pai espiritual, o apóstolo Paulo, em carne e osso. O máximo que ele podia fazer era receber cartas escritas do apóstolo Paulo. E por aí a gente vê que Timóteo não era uma pessoa fria, ele era emotivo, ele era sensível. Não tem problema nenhum chorar, ser emotivo. Principalmente quando você se sente tocado por um louvor, ou pela palavra ministrada, ou pela ação do Espírito Santo em você, na sua volta. Quando o Espírito fala com você. Sabe por quê? Gente sensível se derrama diante de Deus, se derrama em lágrimas diante do Senhor, e o Senhor recolhe as suas lágrimas. Aleluia. Não se acuse nem se reprima por ter um coração de manteiga. Não pense que Deus não pode usar alguém como você. Seja autêntico. Assuma a sua característica. Assuma a sua realidade. Não tente camuflar. Deus te conhece. Ele está esperando você só se abrir diante dele. Falar assim, ô Senhor, eu sou o João coração de manteiga. Eu sou o Zé que não aguenta ouvir um louvor, porque eu me desmancho na tua presença. Deus quer corações sensíveis na presença dele. A maior parte das pessoas que Deus usou na Bíblia eram muito sensíveis, muito emotivos. Deus usou também até os chorões. Jeremias, por exemplo. Davi diz que ele inundava o seu leito de lágrimas. Davi chorava muito. Homens e mulheres de Deus choram mesmo. Se você se converteu, algo mudou aí dentro de você. O coração de pedra saiu fora e Deus colocou dentro de você um coração de carne, conforme está escrito na palavra. Então, naturalmente, você fica sensibilizado por aquilo que o Senhor está fazendo. Sabe, hoje à tarde, enquanto a gente fazia aquela oração às 5 horas,
Eu fiquei muito tocada pelo Espírito de Deus. E eu pude sentir as dores que as pessoas estavam sentindo por causa da perda dos seus entes queridos, dos seus familiares. Mas não era só eu. É o Espírito de Deus que estava ali, porque eu estava cumprindo, eu estava obedecendo aquilo que o Senhor me mandou fazer. E o Espírito de Deus estava ali dentro do quarto da Ruth, de onde eu estava fazendo, de onde nós fizemos aquela oração, uma oração sincera e uma oração verdadeira. Por quê? Porque Deus trocou o coração de pedra e colocou um coração sensível de carne dentro de nós. Quando é que você vai perceber isso? Quando você olhar para outra pessoa e você não vê mais o defeito que ela tem, mas vê que ela é uma pessoa, um ser humano em potencial para ser ganho para o Senhor Jesus e ser trabalhado por Ele. Timóteo era assim, emotivo. E a gente vai juntando tudo que a gente viu de Timóteo. Nós vemos que ele era introspectivo, tímido, algumas horas até parecia um pouco medroso, né? Até porque Paulo falou para ele que Deus não deu o espírito de medo, e muito emotivo. Esse era o nosso irmão Tiago. Mas tem mais. 1 Timóteo 5:23, olha o que Paulo diz para ele: não beba apenas água. Uma vez que você fica doente com frequência, tome um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Isso aqui, meu irmão, não está abrindo uma brecha para você se embriagar, não. Tomar vinho, não é nada disso. Eu fui ver o que era isso. E lá na região onde Timóteo vivia, a água, ela não era uma água muito boa e causava problemas estomacais. Então Paulo estava dizendo para ele: não beba apenas água, misture um pouco de vinho na água, porque aquele vinho era de propriedade medicinal, era para curar o estômago, né? Agora, imagina Timóteo vindo trabalhar junto com a gente, né? Vindo trabalhar aqui na igreja, vindo trabalhar na Missão Paz e Vida. E a gente falando: ô irmão Timóteo, gostaria tanto que você fosse pastor aqui na missão, mas você não sara, você vive doente frequentemente, você tem que se apropriar da sua libertação, da sua cura. A Bíblia fala que Timóteo tinha frequentes enfermidades. Frequentes quer dizer que ele saía de uma enfermidade e entrava em outra. Imagina comigo, pelo texto fica revelado que Timóteo era um homem fisicamente frágil, para completar todo esse quadro que nós falamos. Ele era fisicamente frágil, algo que marca qualquer um, e ainda com todos esses itens já citados. Mas, assim mesmo, ele foi escolhido por Deus. Eu tenho certeza absoluta que quando alguém vai escolher uma pessoa para fazer parte do seu ministério, ele vai procurar pessoas que não sejam doentes frequentes, que não sejam tímidos, e todas essas coisas que nós falamos aqui. Mas Deus não vê como vê o homem. Deus olha o coração, e glória a Deus por isso. A maioria de nós não escolheria mesmo, mas foi esse que Deus escolheu. Quem sabe não é o seu quadro também. Quem sabe você não vive envergonhado porque sempre está com uma doença ou com outra. Uma hora dói a perna, outra hora dói a coluna, uma hora é pedra no rim, né? Outra hora é hérnia de disco, outra hora é uma dor de cabeça, é rinite, é bursite e por aí vai, não é? Você recebe oração, recebe a cura, passa uns dias bem e de repente está doente de novo. Passa mais uns dias, agora está com alergia, não sabe do quê. O que me deu alergia? Nós não escolheríamos pessoas assim, mas Deus escolhe pessoas assim também. Glória a Deus por isso, porque senão a gente estava frito, não é verdade?
2 Timóteo 1, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre vocês. Timóteo estava falando, Paulo estava falando para Timóteo, não pare de pregar, reaviva o dom que está em você. E o Senhor fala hoje com você. Eu quero lembrar você de avivar a chama do dom que Deus te deu. Quem mandou largar a rede, não é verdade? Quem mandou você parar? Deus está nos mandando voltar para o mar alto. Meus irmãos, não é a terceira onda, não é a segunda, nem primeira, nem quarta onda, mas o mar está tempestuoso. E nós precisamos sair da maneira como podemos sair e anunciar o Evangelho. E Deus está perguntando para você, por que você parou de trabalhar na obra? Assim como Paulo estava falando com Timóteo. Timóteo, não apague o espírito. Não restrinja o espírito, Timóteo. Muito pelo contrário, aviva a chama do dom que Deus te deu. Aviva, coloca vida. Aviva a chama. Meu irmão, se sinta chacoalhado. Aí é onde você está. Aviva a chama do dom que o Senhor te deu. Você tem um dom, todos nós temos. A obra do Espírito, ela não é automática. Ela precisa ser cultivada. Se encostarmos, nós vamos ficar desanimados e nós não progrediremos na obra. Se a gente largar as nossas ferramentas, se a gente deixar a ferramenta que o Senhor nos deu de lado, ela vai enferrujar e o nosso trabalho não será feito. Cada um de nós tem um trabalho a ser realizado nessa terra. Deus tem um propósito para cada um de nós. E hoje o Senhor está falando com você. Não abandone a sua rede, não abandone as suas ferramentas, não largue aquilo que o Senhor te deu, não se encoste. A arma mais poderosa que o diabo tem é o desânimo. Não se sinta desanimado. Não se sinta desanimado. Jesus disse assim, olha, quem colocou a mão no arado não pode nunca mais olhar para trás. Porque quem pegou no arado, ele tem algo certo para fazer e tem a época certa. Nós não podemos deixar passar o tempo, porque senão vai passar o tempo, as sementes vão se perder, os frutos vão se perder ou não haverá frutos. Temos que correr, avivar a chama do dom que Deus colocou em nós. O dom que Paulo falou a Timóteo é a capacitação que o Espírito Santo concede para o exercício do chamado. Se Deus te chamou para pregar, meu irmão, leia a Bíblia, ore, porque Deus vai te usar. O Espírito Santo de Deus vai te capacitar. O Espírito Santo de Deus, ele é uma bomba, ele é um dínamo dentro de você. E quem tem o Espírito Santo de Deus avivado, quem tem a chama avivada dentro de si, não pode ficar parado e nem consegue encostar a rede, nem consegue abandonar o arado, nem consegue abandonar as ferramentas de trabalho que o Senhor deu. Você está me entendendo? Em 1 Timóteo 4,14, Paulo exorta a Timóteo para não descuidar do dom, para não descuidar daquilo que ele recebeu. Paulo estava dizendo para Timóteo, mantenha este dom que você recebeu puro e ativo, não encostado, mas ativo. E nos versículos anteriores deste capítulo, Paulo vai discorrendo sobre tudo o que Timóteo deveria fazer para ter o coração e a vida de um servo de Cristo. Olha o que Paulo diz. Se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus,
nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Tem um lugar da Bíblia que diz que não é para perder tempo com coisas que são de velhas caducas. Então não perca tempo, meu irmão. O evangelho é boa nova. Jesus Cristo, ele veio, morreu, ele ressurgiu. Pela graça do Senhor nós fomos salvos. Ele subiu aos céus, está à direita de Deus, esperando por nós, esperando para vir nos buscar. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercite-se na devoção. Exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas na vida futura. Olha os conselhos de Paulo para Timóteo, que são conselhos para nós. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente, diz Paulo, e continuamos a lutar, porque a nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente daqueles que creem. Ensine essas coisas, Timóteo, e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis, nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino, encorajar outras pessoas. Olha só o que Paulo estava dizendo para ele. Sabe, Timóteo, tudo que eu tenho ensinado para você é para você passar para outros. E você mesmo, como é que você deve passar? Sendo exemplo para todos fiéis. Onde? Nas palavras. Cuidado com as palavras. Na conduta. Cuidado com a maneira como você conduz, como você se dirige às pessoas, como você fala, como você julga as outras pessoas. No amor, porque Ele nos amou primeiro, na fé e na pureza. E Paulo ainda continua falando, olha, dedique-se à leitura pública das Escrituras, para atingir outras pessoas, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Dedique-se ao encorajamento e ao ensino. Não descuide, Timóteo, do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Não descuide do dom. Ative esse dom. Dedique total atenção a essas questões. Olha o Senhor falando conosco. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam seu progresso. Fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos. Fique atento, permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Aleluia. A palavra está nos exortando a prosseguir. Nada de começar e não terminar, é seguir em frente. Entregue-se, diz Paulo, inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam o seu progresso. Não deixe para fazer as coisas de última hora. Se é uma lição de escola dominical, vou deixar para estudar no último minuto do segundo tempo, não é? Deixar nos últimos momentos para me preparar. Se é ministração, sei que vou ter uma ministração. Se você vive numa igreja de célula, ou se você vai ministrar para alguém, se prepare nos dias anteriores, porque Deus vai falando com você e Ele vai dando subsídios, Ele vai dando experiências para que você compartilhe. No ministério de louvor, na música, não deixe para o último momento, sabe, se aplique. Olha o que Paulo fala, entregue-se inteiramente às suas tarefas, naquilo que você vai fazer. Para quê? Para que todos vejam o seu progresso.
Agora, se você vai cantar ou tocar no domingo, de noite, e só pega na música no domingo depois do almoço com a barriga cheia de feijoada, é complicado, né? O que é que o Senhor espera de nós? Que todos vejam o nosso progresso. E olha só a exortação de Paulo: fique atento ao seu modo de viver. Fique atento ao seu modo de viver. A gente pode enganar as pessoas ao nosso redor, porque elas não veem o que a gente pensa, não lê os comentários que a gente escreve no privado, nem os comentários nos stories, e nem que a gente vê o que ouve na internet, nem as nossas atitudes quando nós não estamos dentro da igreja ou longe daquilo que a gente chama de padrão de religiosidade. Mas Deus está vendo. Então fique atento, diz Paulo. Fique atento ao seu modo de viver e permaneça fiel ao que é certo, porque assim você se salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Será que não é um retrato de algum de nós esse texto que nós lemos? E tem alguma pessoa, como a gente pensa, ou como eu mesmo me vi enquadrada dentro do contexto dessa mensagem, pode estar pensando: olha, a pastora está falando de mim, parece que está pregando só para mim. Quantas vezes a gente não sentiu isso, não é verdade? E eu vou falar uma coisa para você, é para você mesmo. A palavra, ela veio da parte do Espírito Santo de Deus para você nesta noite. E a palavra que veio do Espírito Santo de Deus para você nesta noite é: não fique desanimado, mas ative a chama que há em você. O Senhor não desiste de você por causa dos seus medos, nem das suas doenças, nem das suas inconstâncias, nem das suas inseguranças. O Senhor não vai afastar de você por causa disso. Deus não está procurando uma gente que é super em alguma área, super em alguma coisa. Deus não está procurando gente extraordinária. Deus procura gente comum como nós, porque Ele pega aquilo que é supra e torna super. Ele pega aquilo que é ordinário e transforma em extraordinário. Deus quer trabalhar em nós. E Ele procura gente que às vezes é inseguro, gente que às vezes é receoso, gente que muitas vezes se acovardou na hora H, gente que começa e depois quer parar, gente que precisa ficar no pé dele, senão ele para com tudo. São essas pessoas que Deus está procurando. Tem gente que parou, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero dizer algo para você nesta noite. Deus te escolheu para mudar a história dessa geração. Lembra tudo aquilo que foi falado, aquele texto desconhecido? Aquilo não pode fazer parte da nossa vida. E a gente não pode disseminar esses ensinamentos, mas a gente tem que disseminar os ensinamentos que estão na palavra do Senhor. Por isso Ele vem, nos fortalece, nos encoraja e nos toma pela mão nesta noite. Não fique esperando que Deus vai levantar um grupo de operações especiais, uma SWAT dentro da igreja. Ele não vai, não. Deus vai usar gente como você, gente como eu, gente que vai estar escrevendo a história da igreja do século 21, a igreja do arrebatamento. Veja que tipo de gente Deus resolveu usar. Veja, olhe para mim. Se você quer olhar para alguém, olhe para mim. É gente como você e eu que Deus vai usar, com o nosso jeito. Aleluia. Sabe qual é o segredo? Havia algo dentro de Timóteo que agradava a Deus. E isso precisa estar em nós também. Se quisermos agradar a Deus, tem um preço, tem um caminho. Timóteo disse em 1 Coríntios 4,17, Paulo disse em 1 Coríntios 4,17, por isso eu enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Fiel diante de Deus. É essa qualidade que Deus procura. Não é a sua fortaleza, não é nada
não é? Não é nenhuma fortaleza, nem algo extraordinário que Deus está procurando. Deus procura fidelidade. Deus procura pessoa que seja fiel e que tenha uma outra qualidade. Filipenses 2, versículo 20. Não tenho ninguém que, como ele, Timóteo, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Deus procura também um coração que tenha sinceridade, fidelidade e sinceridade. Isso atraiu a Deus, a sinceridade e a fidelidade de Timóteo. Deus está procurando isso na nossa vida. Deus não quer religiosos, Ele quer pessoas sinceras, pessoas que sejam provadas e tenham o caráter aprovado. São essas pessoas que Deus está procurando. E eu quero dizer para você nesta noite, nós estamos aqui para edificar uma igreja de vencedores. E não dá para ser uma igreja de vencedor se o nosso caráter não for aprovado diante de Deus. Por isso, pare tudo que você está fazendo e se coloque diante do Senhor. Entregue a Ele. Timóteo abriu o seu coração e não se escondeu de Deus. Ele tinha fidelidade e tinha sinceridade, mas ele abriu o seu coração e falou para o Senhor: Senhor, olha como eu sou, frágil, tímido, doente, às vezes medroso, mas o Senhor trabalhou na vida dele. E Timóteo foi o apóstolo, sucessor do apóstolo Paulo. Então, há remédio e há solução para nós essa noite. Amém? Glória a Deus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto
disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Fecha os teus olhos aí onde você está. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós recebemos a Tua palavra. A Tua palavra tem a finalidade de nos moldar, de nos aproximar de Ti, de mostrar, Senhor, o quanto somos dependentes de Ti. Senhor, meu Deus, nesta noite, que o Senhor coloque na Tua forma mesmo, Pai. E como aquele sonho, aquela visão que o Senhor deu para o Teu filho, como aquele queijo redondo teve que ser remodelado para ser colocado numa forma quadrada, que o Senhor nos remodele, que o Senhor retire, apare todas as arestas, retire tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, que o Senhor nos modele de acordo com a forma que é o Senhor Jesus. E Pai, que nós tomemos gosto por essa forma, crendo, ó Senhor, que o Senhor tem um chamado todo especial para cada um de nós, que nós somos importantes nessa geração. E Senhor, nós somos os responsáveis para levar a esperança, para levar o alívio, para levar o consolo e o conforto para a geração em que nós vivemos, nesses dias do século 21. Por isso, Pai, nós colocamos o nosso coração diante de Ti e Te pedimos que o Senhor formate o nosso coração e nos dê um coração igual ao Teu, um coração que esteja disposto a Te obedecer, um coração disposto a ouvir a Tua voz, um coração disposto a seguir os princípios e os decretos da Tua palavra, um coração, Senhor, que não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, um coração que observa o jeito de viver e cuida do dom, para que ele seja mantido, e ele sendo mantido, as pessoas sejam salvas e encaminhadas para o Teu reino de eterna glória. Senhor, meu Deus, visita a cada uma dessas pessoas que estão conectadas hoje, ouvindo essa ministração e essa oração. Traga reconciliação, reconcerto, restauração na vida de cada um, aquilo que eles precisam, Senhor. Que o Senhor traga, mas acima de tudo, que eles se sintam abraçados, acolhidos pelo Senhor, porque o Senhor não despreza a ninguém, mas o Senhor atrai todos a Ti. Que eles se sintam abraçados essa noite, Senhor, renovados pela Tua palavra, com ânimo novo, ó Pai, para pregar o Teu Evangelho, usando as redes sociais, falando, ó Senhor, com as pessoas que estão envolvidas, como foi dito à tarde no trabalho de frente, dessa batalha contra esse vírus, falando para elas, através do telefone ou da internet. Eu estive orando por você, e você é importante, você é especial. Essas pessoas são instrumentos do Senhor nos locais onde elas estão. Por isso, Pai, que o Senhor trabalhe mesmo no nosso coração, no nosso caráter, na nossa vida, para que nós frutifiquemos, para que nós demos ao Senhor muitos frutos, e frutos dignos de arrependimento, como está escrito na Tua palavra, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. E como diz a Tua palavra, dando frutos, nós seremos conhecidos que somos Teus filhos. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pelo Teu Espírito derramado sobre as nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus é que nós oramos. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer,
cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Muito obrigada a você que esteve aí conosco. Que o Senhor tenha falado realmente com você, tenha nos usado para que você seja abençoado através da palavra do Senhor, porque foi para isso que nós fomos chamados. Domingo nós estaremos às 18 horas, outra vez, ministrando a palavra do Senhor. E você é o nosso convidado especial. Compartilhe com os seus amigos, faça suas salas de vídeo, compartilhe, convide os seus amigos para serem abençoados. Não deixe o diabo roubar essa ferramenta que o Senhor nos deu, que é o compartilhamento através das redes sociais da palavra do Senhor. Deus te abençoe abundantemente e que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce e santa comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre a sua família, sobre seus filhos, os filhos dos seus filhos, hoje e para todo sempre. Amém. Até domingo que vem, em nome de Jesus.